vai ser ministrado pelo professor Paulo Piloto, ele que é ele que é professor coordenador do do Departamento de Mecânica Aplicada do Instituto de Bragança, o IPB. Ele é doutor Ele é doutor em Engenharia Mecânica Mecânica pela Faculdade de Engenharia e Universidade do Porto, onde também alcançou o título de agregação em Engenharia Mecânica em 2020. Ele é membro do Conselho Técnico Científico da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, a STIG, né, do IPB. Ele é presidente do Conselho Técnico Científico também do IPB. Ele desenvolve atividades de pesquisas em estruturas sob situação de incêndio, e ele é pesquisador associado da Unidade de Investigação da Universidade de Salamanca, que envolve as áreas de arte, arquitetura, urbanismo e engenharia. Então, por favor, a todos, uma salva de palmas para o professor Piloto aí. Então, bom dia a todos. Muito obrigado pela apresentação e, em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi efetuado pelo professor Carlos para fazer esta apresentação. É com muito gosto que vou, então, nos próximos minutos, falar sobre o comportamento ao fogo de lajes mistas com chapa de aço colaborante. Trata-se de um tema que já está, em investigação na nossa universidade desde o ano 2018 e que tem todos os anos tendo vindo a ser, atualizada com novas variantes de pesquisa ou com novas soluções construtivas, como é o caso de, em 2024, temos avançado com o estudo de uma nova solução de uma laje mista. A resistência ao fogo de lajes, em termos experimentais, deve obedecer à norma de ensaios ao fogo. Essa norma contempla a verificação de 3 tipos de resistência. Uma será a resistência do elemento para garantir a capacidade, portanto, da laje durante o tempo de incêndio, e normalmente é-lhe atribuída uma classificação de R. A integridade é a capacidade de resistir ao fogo, evitando a passagem de gases quentes e de chamas através de fissuras ou aberturas. E o isolamento é a capacidade da laje de manter a temperatura do lado não exposto, a uma temperatura controlada. Portanto, são esses, digamos, os três parâmetros mais importantes da resistência ao fogo, identificados por letras, e à frente de cada uma das letras é colocado uma escala de tempo em minutos que obedece a uma ou outra norma que especifica, portanto, o número de minutos que o elemento assegura o cumprimento de cada um destes critérios. Portanto, no caso de termos uma laje REI de 30 minutos, significa que terá que obedecer obrigatoriamente a uma capacidade resistente de 30 minutos a cada um desses critérios. Eu chamo a atenção para o critério do R, que sofreu uma alteração no ano 2020, foi ligeiramente modificado, esse critério, mas ele depende essencialmente do deslocamento máximo do elemento a ser testado e da taxa do deslocamento. Portanto, a variação do deslocamento no tempo. Quando verificamos que a deformação do elemento no tempo está a aumentar muito significativamente, sim, isso é o sinal, em termos experimental, de que estamos muito próximos de terminar o ensaio. A capacidade de integridade é assumida como reconhecida, no Eurocódigo na Europa, porque se admite que, tendo em consideração o processo construtivo deste tipo de lajes de lajes mistas com chapa de aço colaborante, ela é verificada se forem verificados também as dimensões mínimas de cada um dos componentes. O isolamento, esse aí terá sempre que ser avaliado experimentalmente, e o que se faz é verificar se a temperatura do lado não exposto ultrapassa em 140 graus o valor da temperatura média inicial ou se ultrapassa em 180 graus o valor da temperatura máxima em qualquer um dos pontos da laje. Portanto, digamos que são esses os critérios.
O Eurocódigo 4, parte 1.2, que está, portanto, vocacionado para o estudo de estruturas mistas em condições de incêndio, obriga, ou melhor, tem à nossa disposição algumas equações simplificadas para a verificação ou o cálculo do tempo de resistência ao fogo por isolamento, portanto, para a capacidade de isolamento, através de uma equação muito simples, algébrica, de podermos chegar a esse valor, em função de alguns parâmetros que eu também já vou mostrar, e para a capacidade resistente também tem um conjunto de equações, mais um conjunto de tabelas, baseado com alguns coeficientes empíricos, enfim, que nos permitem também avaliar a capacidade resistente R, ou a capacidade, verificar a capacidade da laje de suportar a carga durante o incêndio. Portanto, são essas, digamos que as principais características do Eurocódigo 4, parte 1.2, no que diz respeito à verificação da resistência ao fogo. Nós começamos por analisar as clássicas geometrias, que são as trapezoidais e as reentrantes, e portanto, em 2018 avançámos com estas geometrias, enfim, que temos aqui todos os parâmetros geométricos mais importantes das lajes, que são, por um lado, a espessura da chapa de aço, depois temos alguns parâmetros geométricos como L1, L2 e L3, temos os reforços longitudinais e temos a malha de aço também a assumir um papel importante no comportamento, quer térmico, quer mecânico, da laje. Como estas nervuras se repetem, nós começamos na altura por analisar partes ou regiões destes elementos e verificar o seu comportamento térmico. E, portanto, para verificar o comportamento térmico, nós temos que ir, enfim, ao Eurocódigo das ações, o Eurocódigo 1991, portanto, o Eurocódigo 1, parte 1.2, onde se especifica a forma e as condições de fronteira que devem ser utilizadas para analisar este tipo de elementos. E, portanto, normalmente por baixo, colocamos a ação do fogo e assumimos, portanto, que a ação do fogo se transfere para a parte sólida da estrutura através de um fluxo de calor por radiação e por convecção. E na face superior há duas hipóteses na norma europeia. Uma é assumir que só existe convecção e utilizar um coeficiente de convecção 9. Este valor 9, assume-se que este valor 9 inclui os efeitos de radiação e, portanto, essa é a forma mais simplificada de aplicar a equação, digamos, a condição de fronteira na parte não exposta. Existe uma outra segunda via, que é colocar também na parte não exposta a ação de convecção mais radiação. O método simplificado do Eurocódigo para o cálculo de resistência ao fogo como eu disse, é feito através de uma equação matemática que está aqui. Esta equação tem um conjunto de coeficientes empíricos que estão determinados e apresentados numa tabela e, portanto, o que é preciso fazer é utilizar estes coeficientes, colocá-los aqui na equação de cima e determinar o tempo de resistência. Ela é função de quê? Esta equação é função da geometria, do fator de forma por causa da radiação na flange superior da chapa de aço, que é uma coisa, enfim, que é discutível, porque este fator de vista é diferente de um, mas este aqui também é diferente de um, e, portanto, nesta equação não entra o fator de vista ou o fator de forma desta zona da chapa do perfil, que é identificado como alma, e nesta outra é assumido, portanto, o coeficiente de um fator de vista ou um fator de forma igual a 1. Portanto, aqui já à partida, quando se olha para esta equação, qualquer coisa que nos diz que esta equação pode ser melhorada para ter em consideração a correta transferência de calor do ambiente onde existe a ação de incêndio para a parte sólida, que é a chapa de aço colaborante e que está diretamente exposta, pode estar diretamente exposta à ação do fogo.
Portanto, se quisermos avaliar e comparar o tempo de resistência com os critérios, portanto, podemos fazê-lo, obviamente, porque há aquele critério experimental que eu já mencionei, dos 140 graus acima da temperatura média ou 180 acima da temperatura média inicial também. E é um critério de IO, o que significa que temos que verificar qual deles atinge, portanto, o tempo de resistência primeiro. Ora bem, o que foi feito foi um conjunto de simulações iniciais, um estudo paramétrico, em que fizemos variar a espessura sobre a espessura do betão acima da flange superior da chapa de aço e verificar o que é que acontecia quando se aumentava a espessura desse betão. E, portanto, é natural que quando se aumente a espessura do betão, o tempo de resistência ao fogo também aumente, e a forma como isso acontece está aqui demonstrada usando a equação simplificada do Eurocódigo 4. Ok? Bom, o que é que, entretanto, foi feito? Foi feito o quê? Fomos procurar informação sobre ensaios experimentais que já tivessem sido realizados. Encontramos os ensaios experimentais de Krupa realizados no CT e CM em 1983, que estão representados nesse gráfico com as cruzinhas. Sobrepusemos também diferentes normas, a norma do Eurocódigo 412 e a norma brasileira 14323 de 2013, e também um documento ou uma recomendação do SCCS de 1983. E, portanto, toda essa informação foi colocada. Portanto, no eixo das abscissas, ou no eixo horizontal, temos o aumento da espessura efetiva da laje, e no eixo das ordenadas temos o tempo de resistência ao fogo. E vemos aqui que as normas portuguesas diferem ligeiramente das normas brasileiras, e também que aquilo que nos é dado pelo método simplificado do Eurocódigo também, enfim, tem aqui uma evolução que é dada por duas retas, ou um conjunto de retas, em função da tipologia da laje que estamos a analisar. Portanto, há aqui qualquer coisa, há alguma variabilidade na determinação do tempo de resistência ao fogo por isolamento. Depois, então, o que é que foi feito? Foi feito um estudo numérico. Começámos por desenvolver um programa em MATLAB, mas também utilizámos outros programas comerciais. E começámos então por analisar uma secção 2D, uma secção reta 2D, admitindo que o fogo se propaga na direção perpendicular ao slide e, portanto, tem, com as devidas preocupações com as zonas terminais da laje, onde eventualmente algum fenómeno localizado pode acontecer, ao longo do comprimento desta nervura, é provável que, digamos, que o campo de temperatura seja mais ou menos semelhante. E, portanto, aquilo que foi feito foi a divisão em elementos triangulares, com um grau de liberdade por 9. Estes elementos usam funções de interpolação lineares. Utilizámos um incremento de tempo máximo de 1 segundo e um critério de convergência baseado nas tolerâncias que temos ali mostrados. E com um critério também máximo de iterações, enfim, controlámos o modelo, quer para a laje trapezoidal, quer para a laje reentrante. As equações diferenciais é aquela que é a primeira que aparece aqui no slide. Esta é a condição fronteira que se deve aplicar, quer na parte exposta, quer na parte não exposta. Depois, outro aspecto importante do modelo tem a ver com comportamentos materiais. E aqui surgem as primeiras dúvidas, e em particular a quantidade de umidade que o betão apresenta interfere de alguma forma significativa no comportamento térmico do material, e, portanto, é sempre conveniente termos uma informação mais fidedigna possível quanto ao valor da umidade. E essa umidade interfere diretamente, ou mais especificamente, no calor específico do concreto. Conforme vocês estão aqui a ver, temos aqui um gráfico desenhado para 3% de umidade para o calor específico. Se o concreto tiver mais ou menos umidade, este valor máximo pode subir ou descer em termos gráficos, não é? E em termos de valores numéricos. Outra curiosidade, até
o Eurocódigo 4 parte 1.2 recomendava até, e ainda recomenda, atenção que o Eurocódigo, a segunda geração de Eurocódigos ainda não foi tornada pública, mas vai ser tornada pública e vai haver uma alteração a este respeito. Portanto, aqui estamos a falar da condutividade do concreto, que neste momento o Eurocódigo 4 parte 1.2 sugere que se utilize o limite superior dessa propriedade. Portanto, para quem, enfim, não está muito dentro do Eurocódigo 4, existe um limite superior e um limite inferior, e o Eurocódigo 4, para soluções mistas, recomenda a utilização do limite superior. A partir da segunda geração do Eurocódigo vai haver uma alteração e, portanto, a evolução deixa de ser balizada entre o limite superior e o limite inferior e, portanto, há uma variação brusca da condutividade por evaporação da água perto de 100 graus e, portanto, nota-se na futura geração do Eurocódigo vai haver uma variação desta curva. Esta curva vai ter o início, sim senhor, e depois salta para o nível de baixo e tem o andamento do nível de baixo. Portanto, há uma ligeira alteração na futura geração do Eurocódigo 4 relativamente à condutividade do concreto. E pronto. O que foram feitas foram várias simulações numéricas e, portanto, foram avaliadas as temperaturas em diferentes posições importantes da laje, em particular na parte superior, da flange superior, na alma e na flange inferior da chapa de aço, e também na parte não exposta e também, naturalmente, na posição dos reforços longitudinais, que vão afetar diretamente a resistência mecânica dessa componente. E, portanto, mas no caso concreto aqui, como só estávamos a analisar ainda de uma fase inicial a capacidade de isolamento de laje, portanto, a nossa preocupação foi mais vocacionada com, digamos que, a temperatura na face não exposta em ambas os modelos de laje e, portanto, controlamos sempre a temperatura máxima. A temperatura máxima vai ser naturalmente atingida nesta região sem a nervura e a temperatura mínima vai ser, obviamente, na região em que temos aqui maior espessura de concreto. E, portanto, andamos sempre a fazer um valor médio das temperaturas na face não exposta e a controlar esse valor até atingir 140 graus acima da temperatura média inicial e, no caso da temperatura máxima desta região, comparar com 180 mais a temperatura média inicial. Portanto, foi isso que foi feito e depois o que fizemos foi comparar os resultados obtidos numericamente com os resultados do Eurocódigo e ficámos de imediato a perceber que os resultados do Eurocódigo eram inseguros. Portanto, temos aqui o quociente, no eixo das ordenadas temos aqui o quociente entre a resistência ao fogo numérica e a resistência ao fogo do Eurocódigo 4 e, portanto, o quociente 1 é dado por uma linha horizontal, os pontos que estão abaixo significa que os resultados numéricos estão a dar valores inferiores, não é? Aos valores do Eurocódigo 4. E por isso é que se apresentam aqui, portanto, reparem, alguns deles para este tipo de laje estão todos dentro, enfim, deste limite. No caso da trapezoidal temos aqui alguns pontos em que o resultado numérico está acima do resultado do Eurocódigo 4. Depois de termos verificado que alguma coisa se passava com o comportamento ao fogo e as fórmulas simplificadas do Eurocódigo 4, decidimos pegar nas normas de ensaios experimentais. A norma europeia 13652 é aquela que nos diz em que locais é que devemos pôr os termopás, como se deve ser feito o ensaio. A norma 13631, que sofreu alteração em 2020, permite-nos utilizar os critérios e a verificação dos critérios de resistência que já foram apresentados no início da apresentação. E, portanto, fomos construir duas lajes mistas e fomos instrumentar. O Lucas teve a oportunidade de trabalhar em Portugal com este tipo e de assistir a este tipo de ensaios e, portanto, fomos instrumentar e fomos então criar duas amostras e utilizar o nosso forno de resistência, um forno
que não cumpre com ensaios, as normas de ensaios normalizadas, portanto é um fogo mais pequeno, mas que nos permite fazer uma avaliação se quisermos, pré-normalização, se quiserem, e algumas empresas têm feito isso, têm vindo ter connosco para nós utilizarmos o nosso forno de resistência, que segue bem a curva de incêndio ISO 834, porque ela é um forno muito potente, tem 4 queimadores que funcionam a gás, com cerca de 90 kW cada, e portanto tem potência suficiente, quer para ajustar a curva ISO 834, quer para ajustar a curva de hidrocarbonetos, que são curvas normalizadas e que, sendo normalizadas, há muitas pessoas e muitos investigadores que utilizam para comparação dos resultados. Fomos buscar uma chapa de aço de um fabricante português, que é o Feliz, que tem a designação de H60, que tem aquela geometria com aqueles parâmetros L1, L2, L3, que tem uma espessura de aço de 1,2 milímetros, tem uma cobertura de betão de 40 milímetros, a área exposta ao fogo é 917 por 985 milímetros e temos barras de reforço de diâmetros de 10 milímetros a 30 milímetros da superfície da chapa de aço, e também temos, portanto, uma malha de aço a 20 milímetros da superfície superior da laje. E, portanto, aquilo que vamos ver aqui à direita é aquilo que nós temos um género de uma porta que nos permite fechar e abrir e rapidamente tiramos uma fotografia durante o ensaio, e à esquerda temos câmaras de infravermelhos a fazer a medição na face não exposta, portanto, na direção descendente, na vertical, portanto, digamos que a máquina de infravermelhos a apontar para na vertical, de cima para baixo, e a fazer a medição das temperaturas. Vê-se claramente a existência da nervura, onde ela está, e aqui é a zona primeira que vai aquecer, portanto, aqui não está a nervura, neste caso na laje número 2, portanto, a nervura está nesta posição onde eu tenho o apontador, não é? E, portanto, foi possível também, com o infravermelho, fazer as medições experimentais da face não exposta. Para além das medições de infravermelhos, fizemos também, portanto, a medição por termopares, e quer na face não exposta, que temos aqui nos gráficos à direita, para a amostra 1 e para a amostra 2, e em alguns pontos do interior da laje para a amostra 1 e para a amostra 2. Alguns sensores foram perdidos durante o ensaio, neste caso acho que apenas um, mas temos aqui a evolução das temperaturas em pontos importantes que nós escolhemos e que a norma também especifica, e na parte não exposta também uma bateria de termopares para avaliarmos, portanto, a capacidade resistente por isolamento, não é? E temos aqui, digamos que, duas linhas horizontais com os tais critérios de isolamento de 140 mais a temperatura média inicial e de 180 mais a temperatura média inicial. Bom, o que é que nós fizemos? Colocámos os dois ensaios por cima de todos os ensaios que nós também já tínhamos consultado, e de todas as... e adicionámos também algumas curvas, né? Adicionámos algumas curvas para a tempo de resistência por isolamento determinadas por simulação numérica. E percebemos que digamos que as curvas não são retas, são curvas de segundo grau, não é? Portanto, e aqui vem logo a primeira tentativa de nós fazermos uma sugestão de alteração da curva de tempo de resistência por isolamento, porque efetivamente não varia linearmente, varia de uma forma não linear, e os nossos ensaios experimentais acabaram por coincidir com um ensaio do Krupa. Eu não sei se conseguem ver, mas o nosso ensaio está mais ou menos aqui, portanto, nesta posição. Eu tenho aqui uma janela que não me permite apontar diretamente o valor no gráfico. Não sei se estão aí a ver, espero que estejam. Portanto, com base nisso, foi determinada então uma nova fórmula, por uma nova proposta, digamos, para o tempo de resistência, que faz intervir a largura efetiva ou a espessura efetiva da laje, e não é linear, é quadrática. Portanto, isto
digamos que foi determinado para incluir todas as simulações numéricas que foram desenvolvidas. Depois de revisitarmos, portanto, a fórmula de cálculo do I, fomos revisitar as fórmulas de cálculo da capacidade, das fórmulas de cálculo da resistência ao fogo para capacidade portante. E isso obrigou-nos a fazer modelos 2D e 3D, se quiséssemos, eventualmente, validar os modelos com aplicação de carga mecânica, e foi isso que fizemos. Portanto, evoluímos o nosso modelo computacional para revisitar ou para avaliar a fórmula de cálculo que existe no Eurocódigo 4, parte 1.2. E, portanto, foi isso que é isso que eu agora vou apresentar de seguida. Portanto, o Eurocódigo 4, parte 1.2 tem uma secção diferente que também apresenta fórmulas empíricas com coeficientes empíricos e, portanto, estas fórmulas empíricas permitem-nos determinar o quê? Determinar a temperatura das componentes que são utilizadas para o cálculo do momento resistente plástico, e as componentes são a flange superior, a alma, a flange inferior, o reforço longitudinal da laje e a parte do betão que resiste à compressão. Portanto, são estas as componentes que o Eurocódigo nos diz para utilizar. E para vermos o efeito do incêndio nessa capacidade resistente da laje, o que tem que ser feito é utilizar um conjunto de tabelas e fórmulas para determinar a temperatura média de cada um dos componentes. Portanto, a temperatura média da alma ao fim de 30 minutos, ou ao fim de 60 minutos, ou de 90 minutos, ou 120. Portanto, no caso concreto, 30 não é utilizado porque se assume que não é necessário, mas a partir de 60, reparem, portanto, se eu quiser verificar a resistência ao fogo a partir de 60, o que eu tenho que fazer é, para o caso da alma, utilizar estes coeficientes que estão aqui, calcular a temperatura do componente em estudo, que no caso da alma, e afetar essa temperatura, com essa temperatura, afetar os coeficientes de redução e o momento resistente plástico com a afetação da tensão de cedência da chapa de aço com essa temperatura. Portanto, é este o efeito, ou digamos que o método de cálculo que o Eurocódigo 4 apresenta, e isso é feito quer para a alma, como para o banzo superior, banzo inferior, reforço, e para o betão assume-se que não é preciso fazer uma redução e assume-se que se quisermos evitar um processo iterativo, assume-se que a primeira coisa é determinar o eixo neutro e depois assumir que a parte do betão que está à compressão não sofre um efeito significativo no cálculo da resistência e, portanto, o coeficiente de redução, no caso do betão, mantém-se igual a 1. É esta a possibilidade. Estas expressões foram baseadas no estudo realizado em 1998 e nunca mais foram revisitadas. Portanto, estas fórmulas também elas precisam de ser modificadas, mas, enfim, não há assim muita gente a trabalhar neste assunto, mas há aqui um campo de investigação interessante para quem tiver interesse. Portanto, o procedimento de resistência ao fogo para a avaliação da capacidade, portanto, é especificar o tempo que se pretende e ir verificar se ao fim de 60 minutos, 90 minutos ou 120 minutos, o momento resistente é ou não é suficiente para o momento aplicado. Portanto, calculamos a temperatura em cada uma das componentes, quer para a chapa de aço, quer para o reforço. Já agora as fórmulas são diferentes. Aplicamos os coeficientes de redução com base nas temperaturas apresentadas ou determinadas, ao fim, correspondentes a períodos de tempo de resistência específicos. Calculamos a posição do eixo neutro, calculamos o momento resistente e comparamos com o momento aplicado. E, portanto, é desta forma que se verifica, em termos de projeto, a capacidade resistente para suporte de carga. Isso obriga, portanto, o cálculo correto das temperaturas em cada uma das componentes e, portanto, foi aqui que começámos a desenvolver modelos tridimensionais para avaliar as temperaturas médias, não é? Portanto, e já agora inovamos, já começámos a inovar aqui pequenas alterações, porque começámos, para além de considerar o view factor
ao fator de vista daquela flange superior, também introduzimos um fator de vista para a alma da chapa de aço colaborante. E, portanto, temos aqui duas fórmulas de cálculo, para a zona upper flange e esta fórmula que está à direita, que é para o cálculo do fator de vista da alma. E, portanto, começamos a ajustar, digamos que, quer o modelo, quer as fórmulas, de maneira a que os resultados, enfim, os resultados das fórmulas se pudessem ajustar aos resultados numéricos. O modelo começou a complicar-se, como estão aqui a ver, portanto, é considerado um contacto perfeito em todos os materiais, sim senhor. Há um elemento finito 3D, ou vários tipos de elementos finitos 3D, um elemento de casca que utiliza funções de interpolação lineares no plano do elemento com integração completa, o elemento sólido 70 para simular o concreto, que também tem funções de interpolação lineares, e depois um link 33 que permite a modulação dos reforços e da malha de aço. Portanto, temos aqui na parte superior a vermelho a malha de aço e aqui, conforme podem observar, uma malha, um reforço longitudinal abaixo do eixo neutro. Não é? A solução foi incremental e iterativa. Utilizamos um critério de convergência em termos de fluxo de calor, com uma tolerância de 10 levantado a menos 3 e com um valor de referência de 10 levantado a menos 6 volts. Portanto, o que estamos a dizer é que fazemos uma solução incremental no tempo e depois, ao fim desse instante de tempo, comparamos o fluxo de calor de um nó para o outro e quando ele está estável, para e, portanto, atinge um campo de temperatura estável e é assim que o procedimento é feito. Houve necessidade de validar com ensaios experimentais. Fomos obter um ensaio de 1991 realizado por Amberlink. Fomos atrás do teor de umidade para melhor aproximar o comportamento térmico do betão e fomos fazer então a comparação dos resultados. Enfim, os primeiros resultados estão desenhados neste slide, ou neste diapositivo. Vemos então à esquerda as temperaturas de 3 pontos selecionados onde o Amberlink fez a medição das temperaturas e à direita temos, digamos que a comparação das temperaturas na face não exposta. Não é? Na face não exposta. E, portanto, há algumas diferenças. O erro médio não é muito significativo, mas de qualquer maneira há algumas diferenças que podem ser justificadas de várias formas. E nós já vamos falar sobre uma delas que é muito importante. Fizemos depois um estudo paramétrico, utilizámos diferentes tipos de geometrias. Mais uma vez, não fugimos muito das típicas trapezoidais reentrantes. Fizemos variar, digamos que, a espessura do concreto. Fizemos variar o diâmetro do reforço. Fizemos variar a posição do reforço e fizemos também variar o espaçamento e o diâmetro da malha de aço. Não é? E, portanto, começamos a fazer simulações tridimensionais, um conjunto grande e significativo de simulações e, enfim, fizemos também uma construção de um modelo também a uma escala reduzida de 1 metro quadrado para fazer este estudo paramétrico. E, digamos que chegamos à primeira conclusão de que os resultados que estamos a ver aqui do Eurocódigo 4 estão inferiores, neste caso, aos resultados numéricos obtidos por simulação computacional. Não é? Portanto, ANS significa resultados numéricos, EC4 significa as temperaturas determinadas com aquelas fórmulas de cálculo que eu já mencionei. Portanto, os resultados do Eurocódigo são consideravelmente inferiores. E o mesmo foi observado também para as outras componentes que são importantes para a determinação da resistência. Neste caso, estamos a apresentar apenas a temperatura já desta chapa de aço que estamos a ver. Neste caso, estamos a comparar com a temperatura do reforço longitudinal colocado nesta nervura. Não é? Também se verifica aqui uma diferença. Portanto, os resultados numéricos estão aqui representados a cor negra e a cor sem cores, portanto temos os resultados obtidos pelo Eurocódigo. Portanto, aqui percebemos o quê? Percebemos que as temperaturas dadas pelo Eurocódigo
são inferiores e, na realidade, podem ser superiores, não é? Podem ser superiores. E, portanto, isso significa que não está seguro, não é? E, portanto, pode haver uma redução mais significativa nas propriedades mecânicas do que, na realidade, o Eurocódigo diz para fazer. Portanto, o que é que nós fizemos? Decidimos propor novos coeficientes para a temperatura das componentes de chapa de aço e novos coeficientes e uma modificação na equação da temperatura do reforço do aço. E, portanto, aquilo que estamos aqui a ver são, digamos que, algumas modificações que tentamos fazer, quer nos coeficientes empíricos, quer na fórmula e nos coeficientes empíricos para a determinação das temperaturas na chapa de aço e na temperatura do reforço da nervura. E depois fomos ver o quê? Fomos ver o efeito que essas diferenças de temperaturas tinham, por exemplo, no cálculo do momento resistente plástico. E, portanto, verificamos que isso afeta significativamente o valor do momento resistente plástico em cerca de entre 17% a 26%. E, portanto, isso é a consequência de se utilizarem temperaturas mais próximas das verdadeiras do que as temperaturas que o Eurocódigo os valores médios que as temperaturas está a dar do Eurocódigo. E, portanto, enfim, resumidamente, são estas as conclusões. Eu tenho que avançar, tenho algumas slides para vos mostrar. Depois fomos tentar fazer a validação mecânica do comportamento mecânico do modelo computacional e fomos buscar também o teste número 2 do Hammerlink de 1990. Este teste utilizava uma chapa de aço trapezoidal com esta referência, com este teor de umidade, com este tipo de cargas mecânicas e, portanto, e com esta configuração que estamos aqui a ver para a aplicação da carga. Portanto, foi esta a configuração escolhida por aquele investigador e, portanto, nós tentámos reproduzir o comportamento térmico e o comportamento mecânico. Em relação ao comportamento térmico, temos aqui a comparação das temperaturas na face não exposta. Portanto, a traço contínuo temos as curvas experimentais, a traço ponto temos as curvas numéricas. E na imagem de baixo temos o quê? Temos duas coisas. Temos a variação ao longo do tempo do comportamento do deslocamento vertical, não é? Ao longo do comportamento vertical, portanto, estamos aqui a ver a evolução experimental, temos aqui a ver a solução numérica e também registamos simultaneamente a taxa de variação ou a derivada destas curvas ao longo do tempo, não é? Porque elas são importantes por causa do critério da taxa de variação do deslocamento. O que é que nós nos apercebemos? Apercebemos de que, mesmo durante o ensaio experimental que nós realizamos em Bragança, e muitos autores mencionam isso nos artigos, que durante o ensaio se verificou o descolamento da chapa de aço. É? E, portanto, se descolou, é preciso arranjar aqui qualquer coisa computacional que simula esse descolamento, e aquilo que nos lembramos de fazer foi incluir uma camada de ar que, naturalmente, no início do ensaio é 0, mas que no final do ensaio pode ter um valor significativo de existência, porque se verifica o descolamento da chapa de aço, significa que é criada uma camada de ar entre a superfície de aço e a superfície de concreto. E o pressuposto é utilizar uma camada, uma espessura de aço, de ar, média, ao longo da simulação do incêndio. Poderão dizer, bom, mas isso não é bem o que acontece. Bom, também ninguém nunca mediu a variação do descolamento da chapa de aço, certo? E será muito difícil fazer. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi, no momento de validação dos diferentes modelos que já desenvolvemos, aliás, eu não tenho aqui todos os modelos que desenvolvemos, mas já validámos não só para curva de incêndio padrão, mas também para curvas de incêndio natural, com curvas de aquecimento e curvas de arrefecimento. E, portanto, já chegámos à conclusão que existe, pelos ensaios experimentais que foram realizados pelo mundo fora, um valor médio de uma camadinha de ar que pode ser usado no modelo numérico para que os resultados numéricos se aproximem mais dos resultados experimentais.
E, portanto, há necessidade de introduzir um quarto elemento não mecânico, mas apenas térmico, que tem influência no comportamento mecânico, porque se afetar o campo de temperaturas, vai afetar o comportamento mecânico dos restantes componentes. Portanto, o ar é uma camada de ar que é modelada na superfície superior da chapa de aço, e essa camada de ar tem um valor médio ao longo da simulação, e essa camada de ar é considerada na análise térmica e é apagada no momento da simulação mecânica. Portanto, é isso que acontece. Bom, aqui temos o quê? Mais resultados térmicos. Temos então resultados experimentais designados por SXPT, resultados numéricos com diferentes valores de espessura de ar, não é? Portanto, número 0 significa que resultados numéricos com contacto perfeito sobreestima as temperaturas em todos os pontos. Número 1, resultados com uma camada de ar de 1 milímetro que melhora a concordância para os pontos 1 e 2, que são os pontos de referência que estamos aqui a ver. E, portanto, percebemos que isto tem influência muito significativa. Esta camadinha de ar pode ter uma influência muito significativa no comportamento térmico. E, portanto, reparem, só nesta primeira simulação que nós fizemos, com 1 milímetro de espessura, conseguimos aproximar os resultados numéricos dos resultados experimentais e também, enfim, reparem que os resultados experimentais afastam-se um bocadinho, já andámos a ver isso. Já andamos a ver, portanto, que os resultados numéricos se afastavam dos resultados do Eurocódigo 4, mas aqui temos tudo, não é? Temos a comparação do modelo numérico com o resultado experimental e com o Eurocódigo 4. Portanto, conclusão, a introdução de uma camada de ar melhora significativamente o tempo, digamos que melhora significativamente o campo de temperaturas e, naturalmente, melhora o comportamento do comportamento mecânico. E, portanto, no modelo mecânico já começámos a fazer o quê? Já começámos a usar espessura de ar e sem espessura de ar. E, portanto, aqui temos o quê? Temos a relação de tensão de formação para os diferentes materiais, não é? Com também a inclusão do coeficiente de dilatação térmica nos materiais. Aqui temos o ensaio típico que nos serviu para comparação. E aqui temos informação sobre o modelo mecânico, tanto o elemento de casca, elemento sólido. O elemento de casca tem uma vantagem no modelo térmico, é que é possível definir várias camadas e incluir numa dessas camadas a camadinha de ar, digamos que a espessura de ar que depois queremos considerar na análise térmica e apagar na análise mecânica. Portanto, foram feitas simulações computacionais de análise não linear geométrica e material, e foi utilizado o método Newton-Raphson, com critérios de convergência em força e momento, com um valor de referência de 10 elevado a menos 3 e um valor mínimo de 1 newton e 1 newton-metro para, digamos que, para fazermos uma solução incremental e para procurarmos a posição de equilíbrio ao fim de cada incremento de tempo que é dado ao modelo para procurar a posição de deformado. E, mais uma vez, começámos a tentar, então, comparar os gráficos e digamos que a comparação entre o resultado do deslocamento vertical, que está dado aqui por esta curva preto, a solução numérica. Aqui vemos o modelo animado em termos de deformação. E aqui temos, então, também o critério de resistência que, portanto, atinge, digamos que... Neste momento, eu quero chamar a atenção, estávamos antes de 2020 e, portanto, a norma de verificação não era exatamente igual àquela que eu apresentei nos primeiros slides. Portanto, quero chamar a atenção para isso, não é? E, portanto, aqui verificámos, havia também a possibilidade de verificar dois critérios com um critério de ou, e verificámos, portanto, que era o critério do deslocamento que era atingido, e havia aqui, portanto, uma simulação numérica a dar 78 minutos, uma solução experimental a dar 97, e o Eurocódigo a dar 120 minutos. Portanto, estão a ver, digamos que o nosso modelo se aproxima muito mais do que a solução analítica do Eurocódigo 4.
não é? Depois, portanto, digamos que quisemos avaliar o efeito da carga, não é? Quisemos avaliar o efeito da carga e fizemos variar o valor da carga entre valores entre 11% e 71% da sua capacidade resistente à temperatura ambiente, e chegámos a uma curva, que é esta curva que estamos aqui a ver, dada por curva vermelha, e estamos a comparar essa curva vermelha com aquilo que é proposto pelo Eurocódigo 4, parte 1.2, não é? E digamos que esta será a nossa proposta de curva de projeto, que relaciona o nível de carga com o tempo de resistência ao fogo em termos mecânicos, não é? E, portanto, nota-se aqui que o quê? Nota-se que para grandes valores de nível de carga, o Eurocódigo 4 diz que o tempo de resistência é inferior do que na realidade é. E portanto, para valores inferiores a 40%, isso significa que o Eurocódigo 4 diz que o tempo de resistência é muito superior àquilo que na realidade é. Portanto, há aqui a verificação de uma insegurança mais que evidente também na verificação do critério de resistência com carga. Portanto, digamos que as conclusões são estas que eu apresentei. E depois fomos analisar em mais detalhes os modelos térmicos 3D com a camada de ar, andámos a avaliar outros ensaios experimentais, portanto, fomos verificar o ensaio número 2 destes autores que estão aqui, o ensaio número 4 deste outro, e andámos então a avaliar a questão da tal camadinha de ar, que é muito significativa para a verificação de temperaturas, ou para termos um modelo que nos garanta com alguma fidelidade aquilo que se está a passar em termos de comportamento térmico do modelo. Aqui temos também dois modelos diferentes, um com o programa ANSYS e outro com o modelo do MATLAB, portanto, e fomos avaliar, portanto, cá conseguimos ver, portanto, a tal camadinha de espessura TA de ar, que nos, digamos, posiciona o campo de temperaturas muito mais próximo daquilo que é a realidade, e, portanto, fizemos estudos analíticos para ver o efeito do fator de forma, os critérios para o programa ANSYS e para o MATLAB, os critérios de convergência também estão aqui apresentados, e fizemos, portanto, a análise e consideramos diferentes tipos de espessura e da espessura de ar, peço desculpa, portanto, para podermos ver o que é que acontecia em termos de temperatura na face não exposta. E, portanto, aqui temos alguns resultados, portanto, o resultado experimental, o resultado do Eurocódigo 4, parte 1.2, e, portanto, os resultados dos modelos numéricos, assumindo contacto perfeito sem camada de ar, portanto, estão a ver que dão resultados bem diferentes e muito longe dos valores experimentais. Portanto, digamos que aqui torna-se evidente que a tal possibilidade que nós vamos ter de introduzir no modelo uma camada de ar coloca os resultados muito mais próximos dos resultados experimentais. Mais outra comparação com estes autores, portanto, cá está o resultado experimental e os resultados dos modelos com um valor de espessura de ar um bocadinho diferente. Este é o resultado dado para o Eurocódigo 4 e, portanto, temos aqui o resultado experimental e o modelo numérico e também os resultados com contacto perfeito. Temos aqui uma grande diferença de resultados e, portanto, mais uma vez, confirma que o modelo, usando o modelo com a camada de ar, temos então resultados muito mais próximos. Mais a nossa comparação com o Lucas, quando esteve no Instituto Politécnico de Bragança. E depois fizemos estudos paramétricos, fizemos variar a espessura de ar para 1, 2, 3 milímetros. Nós verificámos que deveria ser valores próximos destas possibilidades, não é? Fizemos, portanto, também a variação da espessura do betão e fizemos muitas simulações numéricas tridimensionais para o estudo
do comportamento térmico. O que estamos aqui a ver é a evolução do tempo, da temperatura no tempo, quer em alguns pontos na parte não exposta da laje, quer, digamos que, em animação ao longo do tempo em todo o modelo, não é? Okay? Com a camada de ar. Depois fizemos então uma sobreposição novamente de curvas para diferentes valores de espessura de ar e arranjámos uma equação matemática que inclui desta vez a espessura de ar para nos dar mais confiança nos resultados. Continuamos a fazer simulações e a avaliar fórmulas um pouco diferentes. Eu vou ter que, enfim, avançar rapidamente nos diapositivos. Fizemos simulações 2D e 3D. Eu não tenho tempo de mostrar, peço imensa desculpa, todas as simulações, mas começámos a perceber que haveria hipótese de mudar as equações simplificadas para o cálculo da resistência com carga. E aqui temos, por exemplo, neste slide número 60, algumas propostas diferentes, não é? Para ajustar aos valores, às simulações numéricas, com coeficientes diferentes, mas acabámos por continuar a manter muitos coeficientes empíricos que estariam disponíveis para os projetistas. Enfim, que não é assim nada muito conveniente, né? Digamos que ir para um valor de resistência e tirar um parâmetro, um coeficiente empírico, ir a uma equação e fazer as contas, enfim. Qualquer coisa que não está ainda muito simplificado no Eurocódigo 4 e nós temos uma solução harmonizada que reduz o número de coeficientes disponíveis e já vamos mostrar. Portanto, a nova proposta para coeficientes também do CI, portanto, quer para o coeficiente BI, quer para o coeficiente CI, tem a ver, portanto, com a resistência mecânica. Aqui, comparação de resultados, peço desculpa, não tenho tempo. Aqui apresentamos, portanto, o procedimento para determinar o momento defletor em lajes mistas, como eu já fiz menção a isso, e o facto de não se fazer redução para o botão, para evitar um processo iterativo, e o cálculo do momento resistente. Também já mostrei estas equações, portanto não vou. Mas isto é para mostrar a influência do facto de utilizarmos uma nova proposta. Se mantivermos a proposta inicial, temos uma curva deste tipo. Se introduzimos a nova proposta, a curva modifica para melhor, achamos nós, porque vai dar origem a momentos resistentes mais condizentes com a realidade. A tal nova proposta harmonizada que eu mencionei é uma tentativa de diminuir aquelas tabelas de coeficientes que são, não é que sejam muito grandes, mas que acabam por ocupar quase uma página da norma do Eurocódigo 4, parte 1.2, e aquilo que nós fizemos foi tentar arranjar equações harmonizadas e tentar reduzir o número de coeficientes, incluindo nas equações o tempo de resistência. Em vez de irmos buscar de ter um coeficiente para 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos e 120, deixar de ter isso, incluir na fórmula das temperaturas este T é T em minutos, que é pré-multiplicado por um coeficiente que foi ajustado por nós e que é o coeficiente, neste caso, C7, não é? Neste caso é o B6 ali em cima, não é? E, portanto, basta ir aqui à tabela, buscar o B6 e para 30, 60, 90 e 120, introduzo o valor em minutos, multiplico por este coeficiente e tenho então a temperatura média para estes dois tipos de lajes, trapezoidal e reentrante. Portanto, não há uma tabela para trapezoidal, nem há uma tabela para reentrante, há apenas uma tabela com muito menos coeficientes. Portanto, isto foi o nosso raciocínio, tentar simplificar os resultados. Verificamos que os resultados melhoram, conforme estamos aqui a ver, é que os resultados estão, com esta elipse, são resultados que estão maus e, portanto, levamos os resultados para próximo da unidade e, portanto, melhoramos os resultados. E este ano começámos a estudar um outro tipo de geometria, que é uma geometria que nem é trapezoidal nem reentrante, elas estão aqui representadas na fotografia do lado esquerdo, são vendidas pela ArcelorMittal e têm no seu interior lã de mineral. E, portanto, mais um material diferente
mais um efeito no campo de temperaturas. Estas lajes não estão contempladas no Eurocódigo 4, parte 1.2, portanto, se as quiserem utilizar, têm que fazer as simulações ou arranjar coeficientes empíricos novos para este tipo de laje. Portanto, estamos numa fase inicial da análise deste tipo de laje. Começámos a fazer modelos 2D e 3D. Já começámos a fazer a comparação com o ensaio realizado pela ArcelorMittal no CSTCB. E começámos a calcular os erros médios ao longo do ensaio e verificámos que o nosso modelo já se aproxima muito do ensaio experimental. Temos aqui a comparação. Mesmo assim, temos erros médios que podem variar entre 5 graus Celsius a 132. Este 132 é a temperatura média deste ponto onde eu tenho o laser. Do meu ponto de vista, eu não assisti ao ensaio experimental, mas suspeito que naquela região, que é na região de ligação entre duas chapas de aço colaborante, que elas se sobrepõem aqui com esta geometria, não sei se estão aqui a ver. Portanto, nesta região, durante o ensaio, deve ter havido ali qualquer fenómeno durante o ensaio que pode ter alterado a evolução da temperatura naquele termopar. E, portanto, é ali que se verifica a maior diferença e é ali que eu suspeito que durante o ensaio possa ter acontecido alguma coisa diferente daquilo que estamos a simular computacionalmente. No entanto, a norma de ensaios de resistência genérica diz que os valores das temperaturas dos termopares do forno não podem ou não devem variar acima de 100 graus, fugir acima de 100 graus para cima ou para baixo da curva de incêndio padrão. E, portanto, se utilizarmos esse mesmo limite, podemos dizer que o termopar T2 é aquele que viola, digamos assim, o bom comportamento do modelo computacional, não é? Todos os outros estão abaixo de 100 graus, o que é importante e significativo, enfim, e muito abaixo de 100 graus. Portanto, enfim, o modelo está muito próximo do ensaio experimental e, portanto, já está a ser validado também à temperatura ambiente, comparando a solução analítica do momento plástico, e também já estamos a avançar para o modelo termomecânico em fase de validação e de estudo paramétrico. Portanto, em conclusão, e para terminar, foi apresentada a evolução da investigação desenvolvida aqui na nossa universidade entre 2018 e 2023. Muitos ensaios experimentais têm verificado o descolamento da chapa de aço, o que implica a consideração de uma camada de ar no modelo térmico e na fórmula de cálculo do projeto. O Eurocódigo 4 precisa de uma revisão das fórmulas de cálculo para R e para I, tornando-as mais seguras. Precisa de uma simplificação das formas, harmonização, e precisa também de adaptação para outras geometrias, conforme eu demonstrei. E pronto, enfim, no final quero agradecer a todos os investigadores que têm colaborado neste estudo, às empresas que também nos ajudam, e por fim a organização do Congresso Brasileiro de Estruturas Mistas. Muito obrigado, e com isto eu termino a minha apresentação. E estou disponível para perguntas. Acho que o professor parou de apresentar, está conseguindo enxergar um pouquinho do auditório aqui agora. O pessoal aí. Boa tarde. Então, eu sei que o professor está com tempo limitado, então vamos abrir para uma pergunta. Sim. Acho que o Hermano, né? Eu queria fazer uma pergunta. Professor, primeiramente... Está conseguindo ouvir, professor? Tá. Professor, primeiramente eu queria parabenizar pela sua apresentação. Muito interessante os tópicos apresentados, as pesquisas. Provavelmente você não deve lembrar, mas a gente conversou brevemente em 2019 no CNM. O Fernando Ribeiro, junto com o João Pedro Martins, tinha apresentado. O Fernando trabalhou com você, né? Hoje em dia está lá em Coimbra, junto com o Simões. E aí uma questão que hoje em dia eu estou trabalhando aqui pela Celor, e eu notei que na sua apresentação você fez alguns estudos utilizando o Polydeck 59S, que é o nosso deck daqui do Brasil, né? Eu vou falar, não percebi. Aqui a gente fala, não entendi. Mas não percebi bem, porque eu não percebi bem se você fez o estudo numérico, experimental. E assim, eu queria também saber de você qual que foi a motivação de estar estudando o nosso deck daqui do Brasil, porque eu sei que a Celor da Europa tem um Corfra-Pus, uns outros tipos de deck. Né? Queria saber como é que foi o estudo e a motivação de você estar estudando o Polydeck 59S.
Bom, é muito fácil. A motivação tem que ver diretamente com os alunos que nós recebemos do Brasil e com os quais temos muito gosto em trabalhar e sempre que trabalhamos com alunos do Brasil perguntamos, vamos lá ver buscar exemplos de chapas colaborantes do Brasil e outras que sejam utilizadas na Europa. Portanto, isso justifica a motivação. De resto, nós nunca fizemos ensaios experimentais com as chapas de aço da Arcelor. Utilizámos uma chapa de aço de um fabricante português. O que nós temos estado a comparar são as simulações computacionais com outros ensaios, esses sim, que utilizam as chapas de aço da ArcelorMittal, não é? Portanto, temos feito algumas comparações. E, no caso concreto, este último modelo que eu apresentei e que estamos a iniciar o estudo agora em 2024 é, efetivamente, um novo modelo da Arcelor, vendido na Europa. Eu não sei se no Brasil vendem este modelo e em relação ao qual não existe capacidade para projetar este tipo de geometria, não é? Portanto, se alguém quiser projetar este tipo de laje, tem que fazer ou ensaios experimentais ou simulações computacionais, não é? E, portanto, digamos que é esta a resposta. Não sei se me esqueci de alguma coisa, mas eu tentei responder àquilo que perguntou. Não, tá certo. Muito obrigado. Então, temos as perguntas, né? Acho que o professor Carlos Humberto quer falar uma palavrinha também. Tudo Sim, bem, sim, professor Piloto? Tudo bem, obrigado, boa tarde. Já está ali no câmera. Tá. Estou a ouvir. Bom, muito bem. Não, só agradecer, tá, professor, ter atendido o meu convite, tá bom? O professor Piloto sempre nos atende aí quando a gente pede, tá ok? Para fazer as palestras, tá? Já tivemos parceria também com orientação do Ricardo, né? O Lucas, de Pratos, que ele falou que foi o Lucas que fez lá, Isso conheceu mesmo. também o Instituto Politécnico lá, pode fazer um ano lá, né, Lucas? De dupla diplomação com a UTFPR de Campo Mourão, ok? Muito obrigado, professor Piloto. A gente sabe aí do seu compromisso, tá? Prazer. Eu peço desculpa, vou ter que me ausentar. Sim. E no próximo, se bem, esperamos ter o professor aqui, tá bom? E quem sabe... Será um prazer. Quem sabe num futuro... Não nos encontramos antes. Possa ser até Brasil-Portugal aqui no nosso congresso. Exatamente. Tá bom? Muito obrigado, professor Piloto. Prazer. Deus. Obrigado.